A partir desse vídeo, vamos estudar e trabalhar o ambiente de desenho do SolidWorks. O ambiente de desenho, como já foi visto, ele serve para criar os nossos desenhos 2D, o nosso detalhamento, desenho de engenharia, aquele que vai para a fábrica com as vistas, com as dimensões. E esse desenho ele pode ser criado tanto a partir de uma peça, um modelo 3D, como também de conjuntos, de montagens que foram realizadas dentro dos ambientes já estudados. Para isso, a gente vai começar abrindo um desenho de uma peça. Abrindo aqui o componente roda de uma das montagens que já foram feitas, a gente percebe que o componente 3D ele é o ponto de partida. Perfeito. Outra questão importante diz respeito às nossas vistas, essas vistas que, de acordo com como nós começamos a desenhar nos planos, a gente tem a vista frontal, a gente tem a vista direita, enfim, vão ter todas as vistas do nosso, todas as representações do nosso desenho, inclusive as nossas perspectivas, por exemplo, a isométrica, que é esta aqui. Essas informações das vistas do 3D, elas são levadas indiretamente para o ambiente de desenho. A gente não tem obrigação de utilizar conforme estão mostradas aqui, a gente pode escolher lá qual é a melhor vista e fazer as nossas vistas a partir disso. Enfim, a partir daí, a gente vai escolher a função de novo desenho, ou ainda a gente pode criar um desenho a partir da peça, que aqui tem a outra opção. Mas vamos por essa maneira aqui, que é a maneira mais tradicional. Novo, a gente vai escolher novo desenho. Ele vai abrir o ambiente de desenho, onde eu tenho aqui os menus já para dimensionamento, vou mostrar depois. Mas ele cai nessa primeira tela aqui, pedindo para escolher o tamanho de folha. Então aqui a gente pode escolher um formato A0, formato A1, formato A2, formato A3, A4, enfim. É importante já de saída a gente entender o seguinte: o módulo de desenho do SolidWorks ele é uma ferramenta. Ele vai fazer aquilo que a gente pedir para ele fazer. Ou seja, todas aquelas normas de desenho técnico que a gente estudou, as vistas ortogonais, as perspectivas, as regras de cotagem, as regras para trabalhar com vista em corte, tudo aquilo vai depender do operador do software. O software não vai fazer nada automático, por isso que eu digo que é uma ferramenta, né? Aqui o que acontece? A gente tem os modelos padrões de folha, aquelas folhas que a gente estudou lá em desenho técnico, né? Folha 0 é a maior, tem 1 m², depois vai diminuindo, né? Uma é a metade da outra, até chegar a folha 4, que é a folha mais tradicional para desenhos, né? Alguns desenhos vão ser tão grandes que a gente não vai conseguir fazer na folha 4, a gente vai ter que fazer na folha 0, e assim por diante. Nesse caso aqui, eu ainda posso, essas aqui são as folhas padrões que o SolidWorks traz, que está escrito em inglês, às vezes nem é o modelo de legenda que a gente quer, e mesmo assim a gente pode personalizar. A gente pode escolher uma folha, por exemplo, um modelo A4 da nossa empresa, da nossa escola, e a partir disso aqui a gente já tem o formato A4 nesse padrão, e quando a gente abre a gente acaba já vindo no formato que a gente quer, já acaba vindo com as informações da legenda que a gente está acostumado a colocar, enfim. Aqui tem a nossa folha. Quando eu abri um novo desenho, ele já caiu nesse ambiente aqui de vista de modelo e já trouxe os meus documentos abertos. Eu tinha o documento da roda, a roda já apareceu. Eu vou cancelar isso, depois eu vou mostrar da onde ele parte, tá? Aqui, no ambiente de desenho, então, ele tem a folha, tem o menu aqui do lado esquerdo, onde ao invés de operações, como acontecia no ambiente de peça, ao invés de componentes, como aconteceu no ambiente de montagem, aqui vão aparecer as nossas vistas. Dentro de folha 1, que é a folha que a gente está desenhando, ele vai aparecer as nossas vistas. Vista frontal, vista em corte, enfim, as vistas que a gente for realizar dentro do desenho da peça. O menu superior aqui funciona semelhante nos outros ambientes. No menu exibir layout, eu tenho a parte de geração das vistas. Algumas aqui não aparecem, porque eu ainda não tenho nenhuma vista principal
para poder gerar uma vista projetada ou um corte, enfim. Então eles ainda estão desabilitados. À medida que a gente for evoluindo no desenho, eles habilitam esses itens. No menu anotação, eu tenho todas as ferramentas de dimensionamento, de texto, de balões no caso de desenhos de conjunto, acabamento de superfície, simbologia de soldagem, furos, tolerância geométrica, parte de blocos, parte de linhas, marcas de centro e linha de centro, achuras, a parte de tabelas. Então toda essa parte fica dentro do menu anotação. O menu esboço é semelhante ao esboço dos outros ambientes, é quando eu preciso fazer alguma linha auxiliar, incrementar alguma coisa no desenho, colocar uma linha para mostrar alguma coisa, gerar um ponto, enfim, esboços. Dentro do comando avaliar, as mesmas ferramentas de medição que eu tinha nos outros ambientes. Bom, antes de iniciar a parte de geração das vistas, é importante conferir se o sistema de projeção ele está conforme a norma brasileira. No Brasil, nós utilizamos o tipo de projeção em primeiro diedro. Em outros países, como os Estados Unidos, eles utilizam a projeção em terceiro diedro, que é uma forma diferente de entender as vistas. Essa configuração, para acertar, é melhor ela ser feita no início do desenho, para evitar que depois, quando o desenho está quase finalizado com as dimensões, eu tenha que alterar e desconfigure tudo o que eu já fiz. Então é melhor já fazer antes de mais nada, conferir se ela está correta, e a opção está aqui, ó, botão, em cima da aba de folha 1, botão da direita, função propriedades. Aqui eu vou verificar muitas outras informações, mas também o tipo de projeção. Perceba que aqui está marcado em terceiro diedro, que não é o tipo de projeção que a gente trabalha. Então a gente muda para primeiro diedro e a gente usa a função de aplicar alterações. Bom, feito isso, o sistema de projeção ele está de acordo com a norma brasileira. Agora vamos fazer as nossas vistas. Aqui nos comandos 3 vistas padrões, ele traz 3 vistas automaticamente. Frontal, direita e superior, que são as vistas daqueles 3 planos que a gente tem lá no módulo de peça, lá, aquelas vistas principais. Eu não vou utilizar essa função porque eu quero escolher as vistas. Então eu venho aqui no comando vista de modelo. Esse comando vista de modelo volta ao ponto inicial. Quando eu crio um novo arquivo de desenho, ele já vem com essa tela aberta. Então se por acaso em algum momento for criado e eu fechar, está aqui o comando vista de modelo. Aqui ele pede para selecionar uma peça ou montagem. Eu tenho os documentos abertos que ele mostra aqui, tenho o componente roda. Porém, se eu quiser um outro componente que não seja o comando roda, eu posso vir na função procurar e escolher pelo sistema de arquivos lá do Windows Explorer, escolher um novo arquivo. Escolhi o componente que eu desejo criar as vistas a partir dele, eu venho no comando avançar e ele cai para o menu de vistas. Percebam aqui que aquelas vistas que eu mostrei anteriormente lá no ambiente de peça, ele já traz aqui a vista frontal, a vista esquerda, a vista direita, a vista posterior, inferior, superior e a vista isométrica. Então ele já traz essas vistas. São as vistas principais do desenho. Aqui eu tenho a opção da isométrica, aqui tem as outras duas de perspectiva e eu ainda tenho a opção aqui, ó, de vista do modelo atual, ou seja, a rotação que tiver lá na tela do 3D, ele vai trazer para cá. Veja aqui ó, que ele está tentando mostrar a minha vista, ó, ele traz uma caixinha de contorno aonde está a vista, só que é uma caixinha vazia. Ele fica mais leve dessa forma, mas ele não mostra realmente a vista, né? Então aqui, ó, se eu ativar a visualização, agora ele vai trazer a vista. Ó. Que vista é essa? É a vista isométrica que está marcada aqui. Se eu clicar na frontal, ele vai trazer a vista frontal. Se eu botar à direita, ele vai trazer a vista direita. Então aqui tem essa possibilidade de trazer essas vistas fixas. Aqui mais para baixo tem outros comandos que não vem ao caso agora. E aqui tem o estilo de exibição. Então se eu aproximar bem essa peça, até vou mudar aqui, vou voltar para frontal, vejam, ele traz só o retângulo da roda, né?
Se eu mudar aqui para exibição em estrutura de arame, ele vai trazer todas as linhas. Se eu mudar para linhas invisíveis, linhas ocultas, ele vai trazer com as linhas internas. Vejam que ele já dá a visualização com as linhas tracejadas na posição de invisível. Se eu colocar ocultar as linhas invisíveis, ele traz só o contorno visível. Se eu mudar para a vista com a superfície preenchida, ele vai mostrar essa opção aqui. E ainda tem a opção de tirar as arestas visíveis, né? Então ele vai ficar só essa parte aí. A gente pode ver que tem diferentes opções que eu posso gerar para o mesmo tipo de vista. O estilo de exibição, como está escrito aqui. Ainda eu posso configurar a escala dessa vista. Então, por exemplo, eu posso usar a escala da folha, usar a escala personalizada, daí eu tenho as opções padrões de escala, e eu ainda posso escolher um valor diferente, definido pelo usuário. Por exemplo, eu quero uma escala 1:8, ele vai me trazer, vejo que ele já atualizou a visualização. Ou eu quero, por exemplo, 3:1, ele vai me trazer a vista em 3:1. Então ele já me permite, e claro, né, se eu quiser as vistas 1:1 ou as vistas padrões, ele também tem as opções aqui, né? 1:100, 50:1. Então isso vai ser adequado conforme o tipo de trabalho que a gente vai realizar, tá? Aqui tem o tipo de projeção, que também não vem ao caso agora. Bom, essa é uma das maneiras. Eu posso ir marcando aqui e escolher, bom, eu quero essa vista. Quando eu der o clique na tela, a vista está colocada. Tá? Então ele colocou a vista, essa é a nossa vista inicial. E aí, ó, eu vejo que o comando aqui no lado esquerdo, ele já mudou para vista projetada. Porque agora onde eu puxar o mouse, ó, ele já vai criar a vista projetada a partir da vista inicial. Inclusive, se eu puxar o mouse mais na diagonal, ele vai gerar isométricas a partir dessa vista aí. Certo? E inclusive eu consigo, por exemplo, no caso da isométrica, inclusive mudar de perfil. Quando eu dou o clique, ele confirma a vista que eu estou desenhando e ele habilita para fazer as outras vistas, tá? Isso é um vínculo que ele cria a partir da vista principal. Bom, também não preciso fazer vista projetada agora. Posso cancelar e ir para a vista, ir para o desenho. Aqui, ó, vejam que na árvore ele colocou dentro de folha 1, que é a guia que a gente está trabalhando aqui embaixo, ele colocou o formato da folha 1, a vista de desenho, que é a principal, e a vista projetada, que é a isométrica. A qualquer momento eu posso apagar essas vistas aqui. Por exemplo, aqui, ó, o símbolo que ele está mostrando, a vista projetada e vista de modelo, é condizente com os símbolos que aparecem aqui no menu exibir layout. Essa é a primeira observação. Quanto às opções da vista, quando eu clico em cima de uma vista, vejo que quando eu vou com o mouse em cima, ele mostra esse retângulo ao redor da vista. Quando eu clico na vista, ele traz as opções aqui, ó. Então, eu quero mudar o estilo de exibição. Mudei. Eu quero mudar a escala. Quero utilizar uma escala personalizada. Eu quero botar 2:1. Ele vai fazer essas alterações. Inclusive, para alguns casos, ele permite eu alterar inclusive a vista. Não é o caso aqui, né? Mas ele tem essa possibilidade. Se eu quero, por exemplo, excluir essa vista, eu clico em cima dela e aperto a tecla Delete e ele me pergunta se eu quero confirmar a exclusão. Eu digo que sim, apagou a vista. Tá? Para a vista principal, a mesma coisa, tá? Apaguei. Tá? Esse é o sistema de vistas. Eu posso gerar ele por aqui em cima, pelo menu, mas tem uma outra maneira que também é bem fácil e é bem na parte do ponto de vista visual, ela é boa de trabalhar, que é a paleta de vistas, que está aqui no menu da direita. Quando eu clico em cima aqui da paleta de vistas, ele abre a paleta de vistas aqui, só que ele não tem nada ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar de qual peça 3D eu quero fazer as vistas. Então aqui, ó,
aqui onde tem a setinha, ele mostra os que estão abertos. Ó, eu tenho aberto roda, o arquivo roda. Se ela não tiver aberta ou não tiver nada aqui, eu posso ir no menuzinho aqui e escolher na minha janela outra peça que eu queira detalhar, tá? Então nesse caso aqui eu vou utilizar o comando roda. Quando eu clico no comando roda, ele mostra todas aquelas vistas que eu tinha mostrado lá no ambiente de peça, elas estão aqui, ó. Só que de maneira mais visual, mais fácil de entender aonde estão estas vistas. Então isso facilita. Se eu fizer alguma alteração lá no ambiente de peça, às vezes é necessário que eu venha aqui e clique no atualizar, para ele atualizar esse preview das vistas. Daqui para o desenho, é só eu clicar. Por exemplo, eu quero a vista direita, eu clico em cima da vista direita, seguro o botão da esquerda e arrasto para dentro da tela. E aí eu posiciono a minha vista aí. Ele vai fazer a mesma funcionalidade do outro comando de vista de modelo. Como eu já larguei a primeira vista aqui no nosso desenho, ele já habilitou o comando de vista projetado, ou seja, eu já tenho habilitado as funcionalidades. Então, por exemplo, aqui eu vou gerar a vista lateral esquerda e a vista superior a partir dessa vista principal. Olha só que coisa interessante, ó. Ele não trouxe as linhas não visíveis, né, das vistas projetadas. Então eu posso clicar na vista aqui e mudar o estilo de exibição. Porém, essas vistas aqui, elas são vistas projetadas. Se a gente perceber aqui, ó, ele está marcado usar estilo do pai. Quem é o pai dessas vistas ortogonais? É a nossa vista principal. Então, como está marcada essa opção aqui de usar estilo do pai, se ao invés de eu alterar as vistas ortogonais, eu alterar a vista principal e marcar que eu quero, por exemplo, mostrar as linhas ocultas, olha o que ele vai fazer. Na vista principal não alterou nada, mas nas outras duas vistas ele fez isso automaticamente. Com as vistas geradas, eu posso realizar alterações de posicionamento dentro da folha. Por exemplo, quando eu clico aqui, ó, com o botão da esquerda, ele aparece o símbolo de mover, então eu consigo mover. E vejam só que bacana, as vistas ortogonais, elas estão vinculadas à vista principal, então quando eu movo elas, ela continua alinhada as vistas em relação à vista principal. Essa é a funcionalidade talvez a mais importante, porque é ela que gera a nossa primeira vista, as nossas primeiras vistas aqui. Eu ainda posso, a partir do menu de paletas, escolher, por exemplo, a vista isométrica e posicionar a vista isométrica na parte do desenho, né, na folha, e a partir dessa vista isométrica facilitar a interpretação. Esse talvez seja o ponto principal que se discute muito em desenho técnico. Qual é a vista principal? Qual é a vista frontal do meu desenho técnico? Nesse caso aqui, a vista frontal não é a que eu desenhei no SolidWorks. A vista frontal, ela tem que ser a vista com maior número de detalhes. No caso aqui, a vista direita ou a vista esquerda, elas são mais adequadas como vista frontal. Então, quando eu faço o detalhamento de uma peça, eu não preciso observar as vistas que ele já me traz dentro do software. Eu posso criar o meu desenho de acordo com as vistas necessárias para facilitar a interpretação, para melhorar o entendimento, para evitar erros. Isso é a base do nosso desenho.